Hoje vamos falar sobre uma das minhas cantoras favoritas aqui, e que eu aposto que é a favorita de muita gente também aqui no canal. Essa cantora começou na música country e aos poucos foi migrando para algo mais pop, deixando alguns fãs até ser reconhecida mundialmente como uma das maiores do gênero, e hoje vamos entender o porquê de ela ter mudado tanto. É claro que eu tô falando da cantora Taylor Swift e hoje vamos falar sobre tudo. A infância dela, suas inspirações, as polêmicas, os sucessos. Vai ser um giro completo pela vida e a carreira da Taylor Swift. História de vida. Taylor Allison Swift nasceu no dia 13 de dezembro de 1989 em Reading, na Pensilvânia. É a filha mais velha do corretor da Bolsa de Valores Scott Swift e da Andrea Swift, sendo criada ao lado do seu irmão mais novo, Austin Swift, em uma fazenda de cultivo de árvores de Natal. Sabe aquelas árvores de Natal gigantescas que a gente vê nos filmes americanos? Aquelas árvores se chamam pinheiros e são um tipo real de árvore. Diferente aqui do Brasil, onde geralmente a gente compra árvores de plástico para o Natal, a família da Taylor tinha uma fazenda inteira dessas árvores, o que rendia bastante dinheiro. Então, dificuldade financeira não foi algo que a Taylor precisou se preocupar. Ainda quando estava na 4ª série, a futura cantora ganhou um concurso nacional de poesia, com um poema de 3 páginas chamado Monster in My Closet. Já dava para ver um dos talentos dela, né? Que era a escrita, já que até hoje a Taylor se orgulha de escrever todas as suas músicas. Outra das suas habilidades também veio na infância, graças a influências de alguns cantores famosos que ela gostava e principalmente da sua avó, que era uma cantora de ópera. Taylor começou a se apresentar em festivais e feiras na cidade onde morava, mostrando a todos o quão bem ela cantava. E aqui vai uma pequena curiosidade. Taylor Swift chegou a sofrer bullying na escola por gostar de música country, já que não é um estilo musical que geralmente chama a atenção de crianças e adolescentes. Já vimos que ela era uma excelente escritora e uma ótima cantora. Mas vamos ser sinceros, esses talentos nem sempre são o suficiente para revelar artistas e muitos deles acabam nunca chegando à fama. Porém, Taylor tinha mais uma característica que foi fundamental para o seu sucesso: a persistência. Ainda com 11 anos, após ver um documentário que mostrava como a cantora Faith Hill foi descoberta, Taylor convenceu seus pais a levarem ela até Nashville, que é conhecida como capital da música country. A mãe de Taylor parava o carro na frente das gravadoras e a própria Taylor ia lá entregar um CD com algumas das suas músicas gravadas e pedindo que eles ligassem para ela se gostassem da música. Por mais bonitinha que essa história seja, ela não resultou em nada, mesmo a Taylor insistindo aí nessa ideia. Inclusive, foi mais ou menos nessa época que ela aprendeu a tocar violão, já que na visão dela, ela precisava ter algo a mais do que as cantoras que estavam querendo ser reveladas. Seus pais perceberam que ela não desistiria da ideia de virar uma cantora, e quando Taylor tinha 14 anos, eles se mudaram para Hendersonville, que era bem mais próximo da capital da música country, facilitando a constante viagem deles até lá para tentar algo. Taylor até conseguiu trabalhar em algumas gravadoras, mas como co-escritora ou com um contrato de experiência, a chance de ser cantora ainda não tinha chegado. Tudo isso ia mudar com a criação da Big Machine Records, uma gravadora independente que estava sendo criada por Scott Borchetta, que curiosamente, depois de ver a Taylor cantando em um estabelecimento, decidiu que iria apostar nela como cantora. Primeiros trabalhos. E foi em 2006 que a história da Taylor deu uma guinada definitiva. Com seu contrato com a Big Machine Records, a Taylor finalmente começou a gravar e lançar suas próprias músicas. A primeira delas foi o single Tim McGraw, e pouco tempo depois o álbum de estreia com o nome Taylor Swift foi lançado. Essa música foi um enorme sucesso na época, tocando em tudo que era rádio country, e obviamente isso impulsionou muito as vendas do primeiro álbum da Taylor. Com o sucesso de seu primeiro álbum, Taylor saiu em turnê com outros grandes nomes da música country da época, entre eles o próprio Tim McGraw. Pois é, talvez para muita gente tenha passado despercebido, mas o primeiro sucesso da cantora leva o nome de outro cantor, mesmo que o cantor em si não seja a parte mais importante da letra. A música falava sobre um relacionamento antigo da Taylor, coisa que iria ficar bastante frequente nos próximos anos, e em certo ponto da música ela cita que eles dançaram ao som de uma música do Tim McGraw e agora ela estaria fazendo uma turnê ao lado do próprio Tim. Inclusive foi devido ao clipe dessa música que a Taylor ganhou o primeiro de muitos prêmios que ela ganharia. E é importante a gente notar uma coisa, que apesar de ter começado no country e muitos dos fãs mais antigos se incomodarem com as mudanças que a cantora passou ao longo dos anos, a Taylor sempre muda um pouco mais a cada álbum, nunca sendo exatamente igual ao anterior. Ela foi do country para algo mais folk e posteriormente algo extremamente pop.
Mas mesmo com todas essas mudanças e com alguns fãs não aprovando isso, ela ainda mantinha uma base de fãs enorme, o mais importante, ganhando cada vez mais fãs. O segundo álbum da Taylor foi Fearless, e assim como o primeiro, foi um grande sucesso, com músicas como Love Story, White Horse e também You Belong With Me. Inclusive, foi por causa de You Belong With Me que a cantora participou de uma grande polêmica, apesar de que, na verdade, ela foi a grande vítima. Estou falando de quando Kanye West invadiu a premiação da cantora no VMA para dizer que outra pessoa mereceria ganhar, mas vamos comentar mais sobre isso e outras polêmicas daqui a pouco. O terceiro álbum da Taylor foi Speak Now, que também foi um grande sucesso, mas é um marco importante na vida da cantora por outro motivo, já que foi o primeiro álbum que ela escreveu sozinha. Talvez isso possa deixar vocês confusos, mas quando ela assinou com a gravadora por ser uma artista nova e que ainda não conhecia muito do mundo da música, eles optaram por colocar co-escritores nos 2 primeiros álbuns da Taylor. Mas foi só aqui que eles perceberam que a gente sempre soube que ela já estava grandinha o suficiente para fazer tudo sozinha do jeito que quisesse. E como eu já havia dito, ela sempre gostou de escrever desde pequena, inclusive ela também já trabalhou como co-escritora antes de se tornar cantora. Então escrever livremente as próprias músicas sempre foi um desejo muito forte para Taylor Swift. Inclusive, se você pegar as letras das músicas desse terceiro álbum, você começa a notar uma abordagem bem diferente dos 2 primeiros, como é o caso da música Dear John, por exemplo. Nessa época, Taylor já havia deixado de ser uma revelação e já era considerada um dos grandes nomes da música, fazendo grandes turnês sozinha e vendendo milhões de discos. E isso iria se consolidar cada vez mais na carreira da cantora. De Head até Midnight. Em 2012, Taylor lançou a música We Are Never Ever Getting Back Together, que era o primeiro single de seu 4º álbum, e se antes as músicas da Taylor pegavam o topo, essa música fez a façanha de conseguir isso em menos de 1 hora. E eu não tô brincando, em apenas 50 minutos depois do lançamento, a música já estava entre as músicas mais baixadas do iTunes e chegando nesse patamar em mais de 30 países diferentes. Esse é o poder do álbum Red. Quando o Red foi finalmente lançado, com 1 semana ela já vendeu o suficiente para garantir o título de segunda maior estreia de um álbum, perdendo apenas para a princesa do pop Britney Spears. Red, além de ter sido um enorme sucesso, foi também quando a cantora começou a abraçar o pop sem medo. E obviamente isso refletiu nas vendas, mas deixou muita gente que gostava do estilo country dela. Mas para ser sincera, eu amo essa fase da carreira dela, principalmente com os próximos álbuns, mas eu entendo as pessoas que ficam tristes por essa mudança também. A verdade é que tanto no country quanto no pop, a Taylor sempre arrasou. Deixa aí nos comentários qual a fase dela que vocês mais gostam. E se alguns se incomodaram com isso em Red, a Taylor mesmo não parece ter se incomodado. Afinal, seu próximo álbum, 1989, veio recheado de muito mais pop, inclusive aquela que provavelmente é uma das músicas mais populares da carreira da cantora, que eu tô falando é de Shake It Off. O álbum ainda emplacou outras grandes músicas da Taylor, como Bad Blood e Blank Space, e novamente, como já não era mais surpresa pra ninguém, o álbum foi um estrondoso sucesso de vendas. Até aqui já foram 5 álbuns e ela ainda teria mais 5, todos fazendo tanto sucesso quanto, além, é claro, das regravações de álbuns antigos. Reputation, Lover, Folklore e Evermore foram álbuns lançados ao decorrer dos anos, cada um deles com seus toques especiais e com suas músicas de sucesso. Mas vamos dar uma resumida aqui, afinal ainda tem muita coisa pra gente falar sobre a cantora. Em 2021, a gente também teve as regravações dos álbuns antigos da cantora devido a uma grande polêmica que iremos abordar daqui a pouco. Mas por enquanto vocês precisam saber que foi devido a essa confusão que a cantora precisou gravar novamente os álbuns Fearless e Red. E seu último álbum até o momento é Midnight. E gente, eu já estou me achando muito repetitiva, mas a verdade é que esse foi outro enorme sucesso na carreira da cantora. Geralmente, cantores têm momentos ótimos, mas também tem momentos não tão agradáveis assim. Porém, com Taylor, as coisas sempre estiveram em um patamar muito elevado de qualidade, onde mesmo os álbuns que são menos lembrados pelos fãs, ainda assim estiveram no topo das paradas na época de seus lançamentos. Outros trabalhos. Além de todos os álbuns e todas as enormes turnês que a cantora participou, ela também fez várias outras coisas ao longo desses anos. A cantora já participou de vários filmes, e não só com a trilha sonora, mas trabalhando lá em frente às câmeras. Em 2009, ela participou de Hannah Montana, o filme, onde ela parecia sendo a própria Taylor Swift, então não foi uma interpretação tão complicada. Idas e Vindas do Amor foi um filme de 2010 que também contou com a participação da cantora, que foi onde ela conheceu e se apaixonou pelo ator Taylor Lautner e mantiveram um romance por um tempo. A cantora também esteve presente nas animações, dando sua voz à personagem Audrey do filme O Lorax, Em Busca da Trúfula Perdida, em 2012.
Em 2014, a Taylor também participou do filme O Doador de Memórias. E em 2019 tivemos Cats, filme que contava com a participação de grandes nomes, inclusive o de Taylor Swift, mas que hoje em dia a gente prefere fingir que nunca aconteceu. A cantora também lançou vários documentários, geralmente cobrindo turnês de divulgação dos seus álbuns, mas entre todos os documentários, o mais marcante é Miss Americana, que é uma obra obrigatória para os fãs da Taylor, onde muita coisa da sua vida e de todos os anos da sua carreira são revelados. Agora eu quero saber de vocês. Qual dos outros trabalhos que a cantora já participou que vocês mais gostaram, hein? Deixa aqui nos comentários. Vida pessoal e polêmicas. Taylor teve uma vida bem complicada depois da fama devido ao fato de que qualquer coisa que ela fizesse viraria notícia. Todos os seus namorados e romances que eram descobertos sempre ficavam estampados nas capas das revistas, contando cada detalhe que os paparazzi conseguissem. Inclusive, seus namoros são um assunto à parte. Se você quer saber mais detalhes sobre os famosos que já namoraram a Taylor, dá uma olhadinha aí no canal que já tem um vídeo sobre isso. Agora vamos falar sobre as polêmicas. Quando a Taylor Swift foi receber o prêmio no VMA em 2009, Kanye West invadiu o palco, tomou o microfone dela e disse que a Beyoncé merecia vencer. A Taylor ficou tão chocada e sem reação, e mesmo nas entrevistas depois do evento, ela ainda parecia perplexa com o que aconteceu. E essa polêmica ainda iria evoluir, já que depois eles se acertaram, mas novamente tiveram uma nova treta, onde Kanye soltou uma música que ofendia a Taylor, e segundo ele, a própria cantora havia autorizado, que depois foi desmentido. Outra grande polêmica que a cantora se envolveu foi a Big Machine Records, sua ex-gravadora. Quando a cantora decidiu trocar de gravadora, os donos não aceitaram vender os direitos das músicas para ela. Devido a isso, a cantora teve que lançar novamente as mesmas músicas para ter os direitos sobre elas, que são as regravações de 2021 que eu comentei agora há pouco. Por mais que tenha sido trabalhoso e judicialmente chato, pra gente que ama a Taylor foi algo incrível, já que além de regravar as músicas, ela adicionou novidades, até mesmo nos videoclipes, como foi o caso de All Too Well, que era uma canção de 5 minutos e ganhou uma nova versão onde o clipe tem uns 13 minutos. Por que amamos a Taylor Swift? Taylor nos mostrou que o mais importante que talento é você nunca desistir de seus sonhos. E mesmo ficando anos tentando a sua primeira oportunidade no mundo da música, aquela garotinha nunca baixou a cabeça e continuou tentando. A cantora nos ensinou também que sempre vão existir pessoas para nos criticar, muitas vezes por simples raiva ou inveja, e que isso também não é motivo pra gente abaixar a cabeça. Taylor sempre foi uma pessoa super gentil e já passou cerca de 14 horas seguidas dando autógrafos e conversando com os fãs, mostrando uma grande simpatia e empatia com aqueles que ficaram horas na fila só pra falar por alguns minutinhos com ela. É por esses e tantos outros motivos que a gente ama essa mulher e vamos continuar amando, seja ela no pop, voltando para o country ou em qualquer outro estilo musical que ela vai escolher. A gente só torce pra que ela continue sempre sendo essa pessoa maravilhosa e continue tendo muito sucesso na sua carreira, que continue presenteando a gente com novas obras-primas musicais.